Olá, bom dia. A hora exata são 8h10 da manhã. Hoje é o dia 26 de fevereiro de 2022. Daqui a pouquinho nós vamos começar mais um debate filosófico. Vamos refletir em torno do equilíbrio das emoções. A nossa percepção sobre a vida, nossa visão do mundo e a nossa visão de nós mesmos. Iremos utilizar como base a filosofia estoica. Vamos meditar em torno de várias mensagens do Zenão de Cítio. Vamos refletir também sobre alguns princípios e ideias de Sêneca, de Epiteto, de Marco Aurélio, em torno dos nossos próprios desafios. E visualizar alternativas para, como propõe a própria filosofia estoica, nos blindar contra as adversidades, buscando uma leitura diferente em torno da vida, buscando um fortalecimento interior para nós enfrentarmos nossos maiores desafios. Como nos coloca muito bem o filósofo Nietzsche, o que não nos mata nos fortalece, o que não me mata me fortalece. E hoje nós iremos fazer essa viagem para dentro de nós mesmos, buscando compreender melhor as nossas próprias emoções. Então, faremos a primeira parte, uma parte expositiva. A segunda parte, nós iremos refletir juntos no debate filosófico. Esse debate filosófico acontece todo sábado, de 8h30 até as 11 da manhã. Uma primeira parte introdutória e a segunda parte, um debate entre todos os participantes. É um acontecimento virtual e que, de acordo com o lugar que você esteja assistindo essa aula, você pode entrar em contato conosco para você participar ao vivo, para que você possa interagir, perguntar, fazer as suas colocações e buscar sentir a filosofia para, como de fato propõe o estoicismo, que é uma filosofia para se viver, uma filosofia que é prática. Então, venha conosco refletir e meditar sobre a grandeza humana e todas as suas potencialidades de viver e viver com qualidade, viver bem. Então, não se esqueça de deixar o seu like. Combinado? Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Estudo comparado é bom, porque você aprende a ler de tudo. Você aprende a pegar um artigo científico ali, mesmo que a gente não entenda tudo, você vai extraindo os pontos e vai comparando com as linhas de pensamento, com as filosofias. Ou seja, é muito bom fazer estudo comparado. Porque você, ao invés de você estudar uma coisa só, que vai limitar o seu pensamento, você expande o seu modo de enxergar a vida, de entender e de pensar. Vamos supor, se eu pego só cristianismo para estudar, eu vou ter visão de um ponto. Mas se eu pego o cristianismo, eu não vou dizer nem o cristianismo, né? O ensino do Cristo, que é o ensino filosófico do Cristo. Eu pego Dhammapada de Buda, eu pego Bhagavad Gita, entende? Helena Blavatsky, a mãe do ocultismo, eu pego Hermes Trismegisto. E aí eu vou estudando tudo isso, eu vou conseguindo perceber que algumas máximas existem em todas as linhas de pensamento e todas as escolas religiosas, ou escolas do pensamento. Aí você percebe que existe algo muito bem arquitetado na vida, no sentido da compreensão humana, da sabedoria, dos grandes gênios. Por que será que um princípio, ele surge lá no Egito, depois ele surge num outro ponto? Você fala, gente, que comunicação é essa que existe? E aí o Jung vai falar pra gente sobre os arquétipos, né? Componentes extremamente fundamentais dentro da nossa própria estrutura, a estrutura humana.
Então, é o convite que eu faço. Sempre quando for estudar, em vez de analisar só um aspecto, um ponto, procura visualizar outros aspectos, outros ângulos, e se aprofundar na ideia, sem fechar a questão, sem dizer, tá certo, tá errado, isso pode, isso não pode. Entre o preto e o branco existe uma variação de cinzas. Isso é uma análise filosófica. Eu devo, talvez é o mais adequado, o que eu posso fazer de melhor? Sempre assim, investigativo. Nada de fechar a questão, de bater o martelo. Não, o filósofo, e a proposta do debate filosófico é isso. É para fazer com que todo mundo entenda que nós somos, a nossa natureza em si, nós somos filósofos. Ou pelo menos temos que tomar consciência disso e agir conforme. Agir como filósofos, né? Sempre com o espírito investigativo. Sempre com o espírito sequioso pelo conhecimento, pelo saber, pela sabedoria. Sábio são os grandes gênios, homens e mulheres na história. Os grandes gênios, é um indivíduo que ele já passou do filósofo e virou um sábio. Um Jesus de Nazaré, um Shakyamuni Buda, um Hermes Trismegisto, esse é o sábio. Os grandes sábios da história. Uma Helena Blavatsky, que também traz um princípio, um ensino extraordinário. O filósofo é aquele que se relaciona com o conhecimento. Por isso que eles dizem assim, o filósofo é aquele que dialoga com os mortos. Porque ele vai refletir sobre Nietzsche, sobre Kant, sobre o Zenão, sobre o Sêneca, Marco Aurélio. Ele dialoga com os mortos. Esse momento é o momento de instigar a pegar o livro, a ler e na fonte. E na fonte. Deixa eu aprender aqui a ler Nietzsche. Deixa eu aprender a ler Kant. Deixa eu aprender a ler Platão. E por aí vai. Porque isso é uma coisa que é capaz que a gente desenvolva. Isso é nosso. Isso é da natureza humana. O ser humano é um ser inteligente. Um ser maleável. Que cria novas sinapses neurais. Que aprende coisas novas. Então isso faz parte da nossa natureza. O debate filosófico é para isso. Não é para ficar no achismo. Tem que chegar aberto. Tem que chegar aberto para desconstruir. Tem que chegar aberto com o interesse mesmo de criar novos hábitos, de investir no universo que ele é interior, sobre as questões principais da vida. Isso é o universo da filosofia. É o universo sim, da dúvida, da investigação, do olhar atento, do falar menos e ouvir mais. Lembra do Ganesha, da Índia? Orelhas grandes, não é? Por quê? Os ouvidos da sabedoria. A sabedoria possui ouvidos grandes, orelhas grandes, que eu preciso ouvir mais. E o barrigão do Ganesha? Por quê? Porque é o gestar o conhecimento. Lembra do... Inclusive, acho que foi na primeira aula, se eu não me engano, que eu falei sobre o Sócrates, que é o parteiro das ideias, né? Parteiro das ideias. Não tem como você viver uma coisa que você não gestou dentro de você. Não tem como você botar para fora algo que você não gestou dentro de você. O barrigão do Ganesha é isso. É um indivíduo que possui conhecimento. Como é que nós vamos viver uma coisa que a gente desconhece? Até para fazer um cafezinho tem que ter uma receita, não tem? Tem que ter uma receitinha para fazer o cafezinho. Vou contar um segredo aqui. Quando eu vou na casa de alguém, a pessoa, se aceita um cafezinho, eu falo, só um dedinho, que eu vou provar primeiro.
Eu sou chata pro cafezinho, não sou boba. Senão a pessoa bota uma copada assim, ó, e o café tá ralo e doce. Não desce, não. Você já tem essas técnicas assim de... Uns gostam mais fortinho, o outro mais fraquinho. O outro vai saber o jeito que você gosta do café? Não. Se até pro cafezinho, cada um gosta de um jeito. Doce e forte. A Jaqueline. Jaqueline já colocou para a preferência. O ideal é a gente ir para um lugar, vamos supor, vamos fazer um cafezinho aqui em casa aqui. Várias garrafinhas de café. Não é assim a vida? Tem que saber lidar, não tem? Agora vamos pensar, se para fazer um café você tem que ter uma receitinha, ter um jeitinho que você gosta do café, imagina para a vida, gente. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor para você. Quanto maior a ignorância, mais manipulável, mais marionete, mais o indivíduo ele se debate consigo mesmo, frente às suas próprias emoções, que inclusive é o nosso tema de hoje, nós já vamos entrar. Equilíbrio das emoções. Será que isso é possível? Equilíbrio das emoções. Vamos pensar numa coisa. Já aconteceu com vocês de vocês tomarem uma decisão, uma atitude infeliz, impensada, impulsiva, e depois você parar e falar, nossa, como eu me arrependo. Ou até sentir vergonha. Nossa, por que eu fiz aquilo, meu Deus? Tivesse parado e pensado um pouco mais. Por que eu fiz isso? E aí o Renato Teixeira, numa música bem famosa, que o Almir Sater fala com esse aí psicografou a música. Ele diz assim, Renato Teixeira, ele fala assim, penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Nossa, é complexo? Não, é inacessível. Não tem como acessar, não. Penso que cumprir a vida não é viver ao léu, sem meta, não. Penso que cumprir a vida seja simplesmente, não vamos complicar, não. O que complica é o ego. O ego complica. É quando a pessoa fala assim, eu até queria, mas eu não consigo, é tão difícil. O que a pessoa está dizendo? Eu não quero. A pessoa está dizendo, eu não quero. Prefiro continuar como eu estou. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha. Eu preciso compreender. Felicidade está no fim da jornada? Não. A felicidade está no modo que eu faço a jornada. A felicidade está nas estações da vida. Não está no fim da jornada, não. Eu crio uma expectativa. Quando eu chegar lá... Não, a felicidade está no modo que eu faço a jornada. É a nossa percepção sobre a jornada. Compreender a vida... Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha, preciso compreender a marcha, como se vive, e ir tocando em frente. É a perseverança. Você estabelece uma meta, porque nós somos o que a gente quer ser. Vamos guardar isso? Porque isso é importante. Nós somos o que queremos ser. Nós somos produto de nós mesmos. Vou achar aqui uma frase do Sêneca. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Sêneca. Se o homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável.
Primeira coisa, você quer ir para onde? E não é para onde de lugar, espaço físico. É a sua meta interior. O que você quer ser? Que aí os ventos serão favoráveis. Eu sei para onde eu vou. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Tem que saber para onde que eu vou, para eu tocar em frente. É a perseverança, é a persistência. Olha, já percebi que o meu desafio é lidar com as minhas emoções. O que eu vou fazer? Eu vou investir nisso. Eu vou virar uma pessoa que pesquisa, que analisa, que busca conhecimentos para eu aprender a lidar, porque eu já percebi que esse é o meu desafio. Rosa, mas será que é possível? Que é um outro ponto interessante a gente pensar o seguinte: se a gente fica olhando muito para fora, se comparando, ou tomando pessoas como espelhos, como exemplos, nós podemos nos frustrar e nos iludir, nos enganar. Porque geralmente as pessoas, elas justificam determinados comportamentos pelo comportamento de massa. Não, mas todo mundo faz assim. Mas hoje em dia, diante do que nós estamos vivendo, não tem como não ficar estressado. Tem, só você escolher não ficar. Você não é uma marionete ou é? Aí a pessoa está dizendo que é. Ela não entendeu ainda que ela pode ter autonomia. Deixa o pau quebrar para lá. Inclusive, teve 2 casos interessantíssimos de assalto em lanchonetes, onde o assaltante veio e botou a arma em todo mundo. Uma hora era um rapaz que estava em Angra dos Reis, estava comendo no balcão. Veio o rapaz armado, botou a arma na cara de todo mundo, pegou o celular. Ele fez só assim, ó. Entregou o celular, continuou comendo o lanche dele tranquilamente. E a câmera filmando aqui, ó. E todo mundo desesperado, tenso. Ele entregou o celular e continuou comendo. E o pessoal levantou das mesas e ele lá continuou comendo. Isso gerou um... E um outro caso foi uma moça que estava sentada com o namorado. Outras, chegam 2 assaltantes e começa a assaltar todo mundo, pegar telefone, vai no caixa, rouba o caixa, pega o dinheiro do caixa. E o rapaz, quando viu o assalto, ele levantou e saiu correndo. O que a moça fez? Tava comendo lanche, continuou, o rapaz chegou, o assaltante chegou perto dela, pegou o celular, entregou, continuou comendo lanche tranquilamente. Se ambos, 2 fizeram isso, é possível. Agora, existe uma questão grave, funda. A gente, às vezes, quer ter controle do que a gente não pode ter. Tem coisas que não estão na nossa alçada. Nós não temos controle das coisas que nos acontecem, que acontece fora. A gente tem controle, sim, de como eu reajo ao que acontece. Um outro ponto importante aqui. Vamos pegar aqui o filósofo. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos. E sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos. Mais frequentemente, nós estamos assustados, desesperados. A gente dá uma importância maior do que ela tem. As coisas. Mais assustados do que feridos. Às vezes a dor, o incômodo, ele é muito mais psicológico do que ele é real, físico. Não estou falando físico do ponto de vista da dor física do corpo, que a dor da alma, ela também é uma dor real, mas ela é uma dor que ela pode ser administrada. E aí, quando ele coloca e sofremos mais na imaginação do que na realidade,
A ansiedade, por exemplo, é excesso de futuro. A ansiedade é excesso de futuro. Você sofre por coisas que talvez nem aconteçam. Então, olha como que o Sêneca ele é pontual. Mas aí vem um fator importante. Contribuição maravilhosa da neurociência. Sabe o que a neurociência coloca pra gente? Nós não nascemos prontos. Os nossos estímulos emocionais, eles não são inatos. Isso é construído pela maneira com que eu interpreto as coisas. Por isso que algumas pessoas reagem de uma forma mais equilibrada e outros dão uma interpretação muito mais trágica de um mesmo processo. O acontecimento é o mesmo, as reações são diferentes, porque a visão de cada um dá uma intensidade maior no campo do pensamento e na interpretação entre emoção e sentimento. Porque qual que é a diferença entre a emoção e o sentimento? A emoção é física. Ela é uma reação física, o batimento cardíaco. É a coisa ofegante, é o que você sente em primeiro momento. O sentimento é como eu interpreto a sensação, é como eu vou lidar com a sensação. Conseguem perceber a diferença? Não quer dizer que a pessoa sente uma fúria, que ela precisa agir como um leão. Porque a emoção instintiva é importante para a gente. Está dentro de um mecanismo de proteção, de autoproteção. Você precisa sentir alguma coisa. A questão é como nós vamos lidar com isso e o que eu faço em relação ao que eu sinto. Do ponto de vista da emoção. Aí, a tomada de consciência do que eu estou, das sensações, chama-se sentimento. Tá dando para ter uma ideia? E aí, o que a neurociência coloca pra gente? O nosso cérebro, ele é maleável. Ele tende a agir pelo automatismo, no sentido de ele tende a replicar um comportamento já antes conhecido e estabelecido. Então, se eu criei um hábito de a cada vez que eu me sinto afetada, eu tomo uma atitude agressiva, isso deixou uma marca. A tendência será, num outro momento, em que eu me sentir afetada, agredida de alguma forma, a tendência é replicar o já conhecido. Por quê? Porque deixou uma marca ali. Psicológica. A questão é, podemos criar novas sinapses neurais. Podemos expandir a nossa forma de ver a vida para a gente, através de uma consciência que é desperta, falar assim, beleza, isso aqui, ó, que é a reação agressiva, isso aqui eu já sei que eu faço mesmo. É o famoso você bate, depois você pede desculpa. Ai, você me perdoa, eu tava... Tem uma vergonha pra gente, porque nesse ponto é um total desgoverno de si, né? É um total despreparo. Porque no fundo, ninguém tem condições de nos afetar, a menos que a gente permita isso. E aí nós vamos descobrir o que está por trás dessa afetação. Por que uma fala do outro nos agride tanto? Que ameaça é essa que a gente sente com a fala do outro? Uma agressão de uma outra pessoa. Então vamos pensar uma coisa aqui que é bacana pra gente. Vamos supor que a Alessandra aqui vira e me faz uma colocação sobre a minha personalidade. Isso é uma percepção dela. Além da percepção dela, que eu posso até considerar e refletir sobre ela para ver se há fundamento, e nisso aí tem que ter
honestidade muito grande de mim para comigo, porque senão eu vou me auto-boicotar. Não, a Alessandra tá viajando. Não, deixa eu pensar para ver se a fala dela tem fundamento na fala dela. Isso é uma pessoa que está aberta para se modificar. Agora, se a Alessandra estiver viajando, fala, isso é a percepção da Alessandra, porque a gente, às vezes, tem visões distorcidas das pessoas. Vocês já perceberam? A gente rotula a pessoa, a gente opina com base em aparência, aquilo que a pessoa transparece que é. Nem sempre aquilo condiz com a realidade. Vide as grandes personalidades que se dizem ser pessoas muito equilibradas, muito... Quando você vai ver, é o rótulo, é a capa. Mas na essência mesmo, o que é a pessoa? Quem é a pessoa, na essência? E aí, se eu olhar e falar assim, não, mas isso é uma visão da Alessandra, eu não preciso me inquietar com isso, porque a opinião do outro é do outro. O que o outro pensa de mim é uma questão do outro, é um problema do outro. Entende? O que eu penso de mim é uma questão minha. E o que eu penso do outro é uma questão minha. Tá dando para ter uma ideia? Vamos supor, se nós pegamos alguém para Judas, vamos detonar com a pessoa. O que eu penso da pessoa, como eu julgo a pessoa, como eu condeno a pessoa, isso fala de mim. Isso fala muito mais de mim. Isso é um problema meu, não é da pessoa. Porque a pessoa tem as questões dela. Ela vai arcar com a consciência dela. Então, a gente já começa a entender o quanto, em muitos momentos, nós agimos de forma infantil, o quanto nós somos afetados pelas opiniões alheias. Não basta a nossa própria consciência? O dever bem cumprido? Ou não também. Mas antes que alguém me diga o que eu sou, eu preciso saber quem eu sou. Eu não posso ficar dependendo. Fulano, o que você acha que eu sou? Você poderia me falar que... Não, mãe. E a sua capacidade de se autoavaliar? De se auto-observar? Chegar em determinado momento e falar, nossa senhora, eu tenho agido aqui de uma forma muito automática. O meu cérebro já tem essas previsões do automatismo, eu estou sempre agindo de forma automática. Nós refletimos sobre isso nas semanas anteriores. Na segunda aula, principalmente. Então, deixa eu criar aqui novos comportamentos. Na hora que me vem a agressão, que eu me sinto afetada, eu preciso criar a consciência, parar e dizer assim, agora esse é o momento de agir de uma forma diferente para eu criar estímulos diferentes. Para começar um processo de mudança. E aí eu vou me afetar cada vez menos, que eu começo um processo de desgoificação. O orgulho vai diminuindo. E aí chega um ponto que a pessoa, vamos supor, a pessoa vira e fala, mas você é muito ignorante, você é egoísta, fala com o outro, né? Aí a pessoa com consciência de si fala, nossa, você tem toda a razão, você acredita nisso? Eu estou trabalhando exatamente para transformar esse ponto meu de melhoria, transformar assim numa virtude, porque isso é uma virtude em potencial. Isso a pessoa tem consciência de si. Quando alguém detecta o ponto de melhoria e joga na cara do outro, a pessoa já sabe. É o que Karnal fala assim, se alguém me chamar de careca, é sinal que a pessoa consegue enxergar que eu sou de fato um cara. Por que eu vou me ofender? Entendi isso. Por que a gente se afeta tanto? Então, a primeira coisa é como eu interpreto as coisas. E aí o Marco Aurélio fala pra gente que a felicidade da vida ela está relacionada a como eu interpreto as coisas. A gente dá muita importância a coisas pequenas, gente. Vamos levar a vida com mais leveza, mais zoeira. Vamos levar a vida com mais leveza. Se eu fico pensando só que as pessoas estão me criticando, as pessoas... E você? Para e olha para você. Desarma. Você não é o centro das atenções. A vida não gira em torno de você, não.
Tá vendo, Hélio? Tá vendo como é que a gente vai cavando, e eu vou cavando terapeuticamente, vocês podem ficar tranquilos. Ninguém vai sair daqui surtado. Nós vamos cavando aqui com Sêneca, com Marco Aurélio, com Zenão, com Epiteto, aos poucos, gradativamente. Você vai descobrindo. Tem gente com a síndrome de perseguição. Acha que todo mundo tá... Baixa a bola que você não é a última batatinha do pacote, não, filho. A última água mineral do deserto, não. Baixa a bola. E aí vem os pontos importantes. Devemos criar uma personalidade, estruturar uma personalidade forte diante da vida. Uma das coisas mais maravilhosas que eu aprendi, primeiro de forma existencial, depois de forma filosófica. A vida é luta, aceita. Vida é luta. O seu desejo que a vida seja comercial de margarina, vocês estão entendendo? Não muda a realidade da vida. Por quê? Tem casa que nem margarina tem, para começar. Tem casa que não tem família. Tem casa que o modelo de família não é aquele apresentado pelo material de margarina. Muda tudo. Por quê? Porque aquilo ali é uma imagem falsa que vem. É a mesma imagem de estabilidade, de sucesso. Você pode ter tudo que você quer. Não pode. Você não vai ter o que você quer. Raríssimas vezes você vai ter o que você quer, aceita. Estão vendendo um tanto de curso aí para propagar mentira. Nunca desista. Aí a pessoa fica amassando aquele barro. A pessoa, já era para a pessoa ter mudado o comportamento. Vou abrir mão disso que está me prejudicando. Aí o outro vem e fala assim, não desista nunca. E você vai continuar a vida inteira agindo do mesmo jeito? Eu não tenho que desistir disso que está me fazendo mal? Conseguem perceber que não é frase pronta? Eu preciso refletir se faz sentido. Que tem coisas que nós não temos que desistir. A vida também é perder. Por isso que tem que estudar filosofia. Vamos refletir sobre a vida, como a vida é, e não como eu gostaria que a vida fosse. O que tem para hoje? Inclusive foi o que a Meirinha já, no material que nós passamos para vocês estudarem, primeira frase é essa. Você estuda para quê? Para ser feliz, tem que estudar para ser feliz. Mas é uma felicidade... Não aquela felicidade lá, no bolso cheio de dinheiro, do milhão, não sei quantos milhões. Da estabilidade que você tem hoje, amanhã você perde. Tá aí na mídia, não precisa nem te falar. Tá aí. Você tem um Mike Batista, você tem todo dia um milionário, um indivíduo que é o poderoso, perde aqui. Isso não é uma mensagem pra gente? Você perde até o corpo. Porque vem um vírus e detona com a gente. Gente, nós somos seres frágeis e vulneráveis. A vida é luta. Diz o filósofo Nietzsche, o que não me mata, me fortalece. Que aí as pessoas hoje em dia estão muito fragilizadas. O outro faz uma crítica, uma observação, a pessoa fica uma semana chorando. Vamos nos fortalecer? Vamos entender a vida, observar a vida sem negacionismo, porque negar não é resolver também. Não, eu não assisto televisão, eu não quero acesso a nenhuma informação trágica, e aí a pessoa cria uma bolha, ela pensa que está ótima, não está negando. Vamos dizer, negacionismo. É negacionismo da realidade e é um negacionismo da dor. Por exemplo, existe uma tristeza, uma melancolia profunda. Não vou. Deixa eu mudar o pensamento aqui. Eu ligo um show da Ivete Sangalo, eu ligo um Cláudia Leite, eu boto ali o Exalta Samba. Eu nem sei, Exalta Samba existe ainda? Eu não sei, mas o fundo de quintal eu sei que existe, bom demais. Deixa eu ver o carnaval aqui de 2018. Teve o carnaval de 2018? Teve carnaval, o pessoal que foi. Eu fui também. Carnavalzinho, bom demais, carnaval.
Já mudar aqui o padrão, tá? Mas que hora você vai enxergar a sua melancolia, sua tristeza profunda? Porque você tem que olhar para ela, negar não vai resolver, não. Vide o índice de suicídio que está gigantesco. Ah, não vamos falar sobre o assunto do suicídio, porque senão incentiva as pessoas a cometer. Não, a gente só coloca a poeira, o sujeira debaixo do tapete e as pessoas continuam se matando. Negar resolve? Não. Então a primeira coisa não é negar. A vida é assim, gente. A vida é luta. A vida é tsunami. A vida é furacão. Para as pessoas que lidam com isso todo dia, com um furacão, de sempre em sempre estão lidando com isso, eles se preparam para isso, não se preparam? Se preparam, tem sirene, eles criam mecanismos, fazem treinamento. O que significa? Que eu preciso me preparar para a vida também, mãe? Uai. Mineiramente falando, nós vamos preparar para a vida. Uai. Vida é luta, mas nós vamos viver comendo um pão de queijo. Tomando um bolinho de café. É ou não é? É a vida? Mas eu vou viver com o que eu tenho da melhor maneira possível. Porque não dá para abandonar o barco. E por falar em abandonar o barco, vamos lembrar do cruzeiro, do Costa Concórdia, onde eles colidiram, o navio colidiu com uma rocha e eles, se eu não me engano, foram 32 pessoas que morreram. E aí, o que acontece? O comandante do Costa Concórdia abandona o navio. Ele simplesmente abandonou. E aí ele recebe uma informação. Onde você está, comandante? Tentou enrolar. Onde você está? Eu ordeno que você volte para a embarcação. Agora. Que comandante, hein? Comandante bom enquanto tá tudo bem, mas na hora que começa a naufragar, eu abandono o barco. Se virem vocês que estão no barco, estão no navio, se virem. Foi o que ele fez. E ele foi condenado a 16 anos de prisão por homicídios múltiplos. Pergunto eu, ele não estudou para aquilo? Ele não se preparou para ser um comandante? Ou ele não estava devidamente fortalecido para compreender que nós estamos no mesmo barco, gente? Nós estamos no mesmo barco. Não dá para fugir, não. O que nós precisamos é nos preparar. Pode acontecer. Então, tem que fazer o quê? Tá lá o avião, cai a máscara. A pessoa fica olhando. Agora tem que usar, eu não fui orientado para isso. Você tem colete salva-vidas. Você tem... Nós vamos fazer o que com isso? Agora usar. Porque foi orientado, foi para isso. É a mesma coisa a filosofia para viver. Que é fácil eu pegar a Sêneca, dobrar, enfiar debaixo do braço e viver igual um demoniado diante da vida. Não dá para viver igual um demoniado diante da vida. Eu tenho que pegar o Sêneca, os ensinos, e eu tenho que criar uma relação entre o ensino e eu mesmo. Quando nós vamos tirar a legislação, fazer a legislação, você tirar a habilitação, você faz... Antes você faz a parte teórica, não faz? Tem uma matéria lá que é aquaplanagem. O que eles orientam? Quando você estiver na direção dos momentos de chuva, tome cuidado, que existe um mecanismo, um fenômeno que acontece, onde o acúmulo de água entre a água e o pneu faz com que o veículo perca o controle. Você não tem controle sobre o veículo. E quantas pessoas não morrem por causa disso? Porque você perde por completo o controle. E ainda assim, com a orientação,
acontecem os acidentes. Mas a orientação é exatamente porque alguém pensou. Alguém utilizou algo observado, um fato, um fenômeno, e disse, gente, ó, um alerta aqui. Esses são os sábios. Um alerta que toma cuidado nos períodos de chuva. Tá dando para ter uma ideia, para acompanhar a linha de raciocínio? Então é importante pensar sobre isso. Porque senão nós vamos agir como esse comandante. No momento que a nossa família mais precisar de nós, nós podemos pular do barco. E resolve pular do barco? Não. Não resolve. O que resolve é, se vamos sofrer juntos. Com dignidade. A dor é um fato. A dor nos humaniza. Guardem isso. A dor nos humaniza. Quando eu sinto a minha fragilidade, a minha dor, a minha pequenez diante da vida, dentro desse contexto, tá? Porque num outro contexto, se a gente for analisar, nós somos grandes, poderosos, devido ao nosso potencial de realização. Mas nesse sentido, nessa conotação, nós somos frágeis, vulneráveis. Nós somos como poeiras no deserto. Nós somos muito frágeis. Uma vez que eu entendo isso, eu paro de ficar duelando com os outros. Porque todo ser humano é frágil. E aí eu crio, ou eu posso criar, dentro de um processo de um investimento constante, uma rede de apoio, de fortalecimento social, por exemplo. As comunidades mais simples sabem muito bem sobre isso. Porque nas comunidades, nas favelas, nos aglomerados, onde existe a carência, onde existe a dificuldade, a solidariedade é mais presente. Porque a pessoa sabe que não é ter o que é não ter um gás. O que não é não ter o que comer. Sabe? A solidariedade ali, ela é maior. Por quê? Porque a dor nos humaniza. A dor é algo incomum. A questão é a gente tomar consciência disso. Essa é a questão. A questão é tomarmos consciência disso, de que a dor nos humaniza. Para a gente tentar fazer uma leitura para além da agressão. Sabe? Então, assim, frente aos desafios da vida, eu tenho que criar um caminho do meio. Eu não posso nem tombar para negação e nem tombar para histeria, o desespero. Senão eu pulo do barco igual o comandante. Eu preciso do caminho do meio. E aí, quando eu observo, quando eu penso sobre isso, eu entro em determinados pontos que é o seguinte: como será, por que será que essa pessoa está tendo essa atitude agressiva? Você precisa falar esse ódio todo, porque pessoas matam por pouquíssimas coisas. Vocês já perceberam isso, né? Que dor é essa? Que fragilidade é essa? Que sensibilidade é essa que a pessoa tem e não sabe lidar com isso, a ponto de partir para cima? Porque vamos ver aqui, vamos pensar. Pensem comigo, ver se faz sentido. Você pega um indivíduo que é um tipo machão. Tipo machão. Ó. Como vocês reagem em torno disso? Inveja. Desejo de tomar o café da Rose. Cafezinho. Você pega lá o machão, né? Nossa, seu machão quer provar que ele é o bam. O tempo todo quer mostrar que é o forte, que é o bom, que é o poderoso. Parte pra cima mesmo. Tudo quer resolver na base do murro. O que esse comportamento quer dizer? O mais sensível é o machão. O mais fraco é o machão. Que é um indivíduo forte psicologicamente.
igual o outro lá, ó. O outro tá para lá, a pessoa tá aqui. Forte, a gente tem o hábito de achar que forte é um Gengis Khan, um Napoleão, um Alarico. E aí vai, os homens de guerra. Não, esses são os mais frágeis, um Hitler. Tanto que na hora que a situação ficou complicada para ele, você sabe o que aconteceu, né? Esses são os mais frágeis. Forte é quem? Quem que é forte? É Jesus de Nazaré. Isso é forte. Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Entende a pequenez humana, a ignorância humana, a ilusão. É um Gandhi, claro que com as devidas proporções, né? É um Gandhi que é colocado, jogado para fora do trem, ele reverte aquela indignação dele em favor do coletivo e não individual. Vocês já observaram como que a gente tende a tomar as coisas tudo pro pessoal? Tudo pro individual? A gente pensa pouco no coletivo. A gente briga não é por interesse coletivo. Pode observar. Observa isso. E detalhe, em muitos momentos a gente até rotula a causa como sendo uma causa coletiva, mas a briga é individual. Você vai ver a pessoa é cheia de conflito e descarrega o conflito todo em nome de uma causa. Tem que se observar também. O que o Gandhi fez? Pegou a indignação dele e reverteu aquilo. Grandes gênios, como um filósofo Giordano Bruno, condenado à morte, sem negar os seus princípios, defendendo os seus princípios. Esse é o corajoso, mesmo. É um Sócrates que os discípulos subornaram o carcereiro. Foge, ele falou, fugir para quê? Que você foi condenado à morte. Ele falou, quem que não vai condenado? E a esposa fala, mas você foi condenado injustamente. E ele pergunta, mas você queria que fosse justamente? E aí o Giordano Bruno, na hora da sentença dele, ele vira e fala assim, vós que pronunciais a sentença, treme muito mais do que eu que a recebo. Esse é o forte. Agora o indivíduo que pensa que é o todo poderoso, que é isso, que é aquilo, primeiro, que tem existência curta, que hoje em dia o povo tá indo pra bala. Tá indo pra bala. Tá conversando, tá brigando menos e indo pra bala. E é uma pessoa extremamente fragilizada. E aí, você vai partir para cima de uma pessoa emocionalmente fragilizada? Você vai entrar nessa? Tem que criar um certo distanciamento e enxergar as coisas como as coisas são. Outro ponto importante. O caos não tem programação para o caos, para o desafio, para um acontecimento trágico, para um término. Não tem. Não tem planejamento. Eu tenho que me preparar antes para aquilo. Isso não é ser pessimista, tá? Isso é enxergar a vida como a vida é e estar preparado, no sentido das frustrações. Nós lidamos com as coisas de uma forma a desenvolver um apego muito grande, um desejo de que aquilo seja sempre constante, fixo, permanente, ignorando um princípio da vida que é o devir. O que é o devir? É o vir a ser constante. Nada é fixo,
nada é permanente, tudo é transitório. Quando eu compreendo isso, eu lido com as coisas de uma forma diferente, porque eu vou desfrutar, entendendo que a grandeza da vida é desfrutar naquele momento presente, que amanhã pode ser que eu não tenha mais. Eu, com muito mais totalidade, vivencio as experiências. Então, a questão do estoicismo é exatamente essa compreensão da vida. Essa compreensão da vida. Se eu sei que tudo muda o tempo inteiro, por que eu vou criar uma expectativa de que as coisas permaneçam fixas? Fulano é meu marido. É minha esposa. Tudo bem que dizer nossa esposa não combina muito. Mas eu quero chamar a atenção para o sentido da objetivação. Fulano está comigo até quando fulano quiser. Compreende isso? Porque se fulana ou fulano chega em determinado momento e dissesse assim, Rose, nesse caso fulano, dou conta de você não. Vaza. Eu vou fazer o quê? Eu vou matar? Eu vou fazer o quê? Eu vou agredir? Eu vou me matar? E aí o que o estoicismo fala? Vamos nos conformar? E aí a pessoa fala, tá falando que nós temos que ser conformistas? Vamos entender as palavras dentro do contexto que as palavras estão inseridas. Que a gente não pode tomar as palavras como se as palavras tivessem um sentido único. Né? Existem sentidos vários numa mesma palavra. A água, ela está conformada ao copo. Isso é uma característica da água. Se você pega uma garrafa e tomba ela vai se conformar, ela vai sempre ficar na horizontal. É a característica da água, ela está conformada. Se eu coloco a água aqui num outro recipiente com um formato diferente, o que ela vai fazer? Ela vai se acomodar, ela vai se conformar ao formato. Eu preciso estar preparada, sabe o camaleão que ele se... Sabe? O camaleão? Que ele vai se adaptando para se proteger, para se manter camaleão. Nessa conotação, nessa característica, é uma estratégia inteligente. Deixa eu me conformar a essa nova realidade. Olha, não era muito bem o que eu queria, o que eu esperava. Tem como a gente fazer alguma coisa para corrigir, para melhorar? Não tem. Acabou, acabou. E aí? E o que eu tenho para hoje é isso. Acabou, acabou. Eu preciso lidar com os meus apegos. E aí eu preciso descobrir uma forma de me manter saudável, mesmo diante dessas experiências. Consegue compreender? Essa é a linha. Basicamente, essa é a forma com que o estoicismo ele coloca pra gente sobre esse segredo de lidar. Como é que nós vamos nos blindar contra aquele sofrimento extremado da vida? Agindo como a água. A água, ela perpassa pelo leito do rio, pelos obstáculos, e ela vai enfrentando os obstáculos. Vamos aprender com o livro da vida, com a natureza? O Gurdjieff diz assim, a rigidez é boa na pedra, mas não no homem. Rigidez é útil na pedra. O ser humano tem que ser flexível. O ser humano tem a capacidade de se adaptar. Ah, mas aí eu vou negar minha dor, meu sofrimento? Não, deita, chora, bota pra fora. Agora, quem viveu em totalidade, quem viveu bem, quem aproveitou bem, vai sentir menos, tá? Porque viveu bem. É igual desencarnação de familiar, de um ser amado. Quando você curtiu a pessoa, fala, não, mas eu tenho tanto momento maravilhoso com essa pessoa. E aí você se pega, às vezes, rindo das coisas que você lembra. Você sente saudade, sente, mas é uma saudade gostosa.
de se sentir. Não é uma coisa, eu queria tanto ter aproveitado mais o fulano. Não, o momento que eu tive com o fulano foi intenso. Todas as vezes que a pessoa precisou de ajuda, eu estava ali para ajudar. Eu fiz o meu melhor em relação à pessoa. Faria muito mais se eu tivesse a oportunidade. Percebe isso? Do que quando a gente não vive bem e aí dá um pesar. Nossa, podia ter aproveitado. Nossa. E aí vem culpa. Isso pode ser aplicado em várias questões. O desemprego. Eu conheço uma pessoa que tinha um cargo numa empresa, assim, um cargo muito bom, um salário muito bom, de repente perdeu o emprego. E ele, numa idade, uma certa idade, falou, e agora o que eu faço? Tentando arrumar um emprego e devido ao cargo e o salário e a idade, começou a ter muita dificuldade. E aí, gente? Se eu estabeleço para mim que eu sou uma coisa fixa, rígida, não, porque eu tenho. Se a pessoa não perceber novas possibilidades, não criar, porque crise é isso, né? Crise é o mesmo que oportunidade. Isso não é fantástico? Tem um amigo meu que falou assim, teve uma crise brava aí, lancei 2 produtos na minha empresa por causa da crise. A Loísa, gente finíssima. Né, Lulu? Gente finíssima. Lancei 2 produtos novos com base na crise. Há um estímulo, ó. Isso estimula a gente. Não, então a gente pode ficar reclamando, ó vida, ó céus. Não, porque fulano fez isso comigo, porque Beltrano, aí fica 10, 20 anos arrastando um defunto, enterra o defunto. E vão viver. Na hora que tiver que chorar, chora. Na hora que não tiver que chorar, não chora. Vão pensando aí, hein? As perguntas, os comentários. E aí, o que a gente vai descobrindo? Então, o negócio mesmo é encarar a vida. O negócio é encarar. Eu sou uma pessoa muito feliz. Muito mesmo. Tem vários picos de felicidade, assim. Eu devo isso aos meus pais. Eu estava até conversando com o meu psiquiatra esses dias, fui fazer consulta de rotina, né? E aí ele perguntando como é que estava a família toda, um indivíduo extremamente humanizado, sabe? Exatamente, enterro de defunto para nascer mais gente. Ó, Lulu. Ô, Lulu, vou copiar essa aí, viu, Lulu? A partir de hoje eu vou usar. Enterro de defunto para nascer mais gente. E eu conversando com o meu psiquiatra, ele é um indivíduo humanizadíssimo, assim. Uma percepção, sabe aquele psiquiatra que você fica horas, assim, conversando com ele, tudo, e ele tem realmente interesse para saber como é que você tá, como é que sua família tá. E ele perguntou hoje, como é que vocês estão com a situação, né? Com o fato que aconteceu a questão da minha sobrinha, né? Para quem não sabe, uma sobrinha de 28 anos, ela foi assassinada junto com a bebezinha dela de 1 ano e meio. E aí, já, dia 25 de janeiro fez 1 ano. E ele perguntando como é que a gente estava com tudo isso e tudo. E eu falei com ele, eu falei, o doutor, o nome dele é Mohamed, falei, doutor Mohamed, nós passamos pela situação assim de uma forma muito, muito equilibrada. Todos, a família inteira, assim. Sofremos muito, que a pessoa acha que o passar de forma equilibrada é negar o sofrimento. Não é isso, a dor existe. A gente não nega a dor, mas a forma com que você toma as decisões, como você age, é com dignidade. E aí eu falei com ele, mas a gente deve isso aos nossos pais. Por quê? Os nossos pais, a minha mãe e meu pai, eles criaram a gente de uma forma assim, muito... Como eles sofreram muito na vida, infância e tudo, eles criaram a gente com essa percepção da vida, de que a vida é luta. A vida é luta e você precisa lutar. Você não vai... Como se diz tem um filósofo que fala, né? Você não tem que... Deixa eu andar para trás aqui. Aí o Pondé, não, o Clóvis de Barros até brinca, né? Ele fala assim, a gente não deve andar para trás, nem pegar impulso. Você tem que enfrentar. Você tem que agir como guerreiro diante da vida, né? Isso é base familiar. Como os meus pais nos criaram assim, dessa forma, isso nos proporcionou uma estrutura psicológica mais forte para enfrentar as coisas.
E aí uma frase que eu ouvi da minha mãe, a pessoa virou para ela e falou assim, não, você tem que viajar para você espairecer. Ela falou, mas eu vou deixar minha família nesse sofrimento aqui e vou viajar. Consegue perceber? Isso é gente forte. A gente que enfrenta as coisas. Então eu falei com ela, não tinha como ser diferente. Isso não é mérito nosso. Aí eu falei, né, da minha irmã, que é uma fortaleza, né, uma mulher para perder fisicamente a filha nessas situações, permanecer vivendo, e vivendo com garra e tudo, tem que ser uma pessoa muito forte, psicologicamente falando, para conseguir lidar com a dor. Porque a maioria não consegue suportar essa dor. Falei, isso é mérito dos meus pais. Por que eu tô colocando isso? Porque é importante que a gente compartilhe com os nossos amigos, com os nossos familiares, com os nossos filhos, sobrinhos, que a vida é isso. Não pode ir com uma visão muito romantizada. Isso prejudica as pessoas. Isso faz com que as pessoas se iludam em relação ao que de fato a vida é. Então, é um modo da gente... Vamos nos preparar aqui psicologicamente. Não é que você vai ficar esperando o trágico, não. Não é isso. Você vai desfrutar da vida. Se vier o trágico, olha, é o que tem. Vamos lidar com isso. Então, para os estoicos, o ponto mais importante é você não negar, você se conformar nesse sentido de se adaptar às questões e procurar viver ainda assim da melhor maneira possível. Nós temos na internet aí exemplos de pessoas extraordinárias. Pessoas que adoeceram, pessoas que perderam vários membros, pessoas que a todo momento estão... É o super-homem que o Nietzsche, filósofo Nietzsche, coloca pra gente, que é o homem que se supera a todo momento, é o ser que se supera. O super-homem do Nietzsche é esse. Não é o Homem-Aranha, não. A mulher gato. Não. É o ser que se supera. Você pega um Rogério Fernandes, vocês conhecem ele? Aquele era modelo, e aí ele ficou paraplégico. Baita esportista. Ele falou, fiquei 6 meses de cama, chorando, profundamente triste, com depressão, até que um dia falou, não, eu tenho que viver. Tem uma vida pela frente. Desistir não é escolha, tá? Nós não temos essa escolha. E aí ele conta que a primeira vez que ele foi participar de uma corrida de cadeirantes, ele não tinha nem cadeira direito para correr, né? E aquilo ele colocava assim, ó, e sangrava, que ele não estava com estrutura adaptado direito. E ele falou, não, eu tenho que enfrentar, vou até o fim. A questão não é ganhar, não. A questão é eu me superar. Que aí é um outro ponto, né? A questão da frustração em relação à comparação em relação ao outro, né? Compare-se consigo. Compare-se consigo. Você tem que ser a sua referência. Eu tô hoje melhor do que eu estava ontem. Se olhar para o outro, não, que inveja do outro. Deixa o outro, a vida do outro. Essa pessoa está 10 anos à frente de investimento num hábito. Compare-se consigo. 4 virtudes estoicas: prudência, justiça, temperança e fortaleza. As 4 virtudes principais do estoicismo: prudência, justiça, temperança e fortaleza. Temperança, moderação dos prazeres, a satisfação, querer ganhar o tempo inteiro, querer que a vida seja doce demais, geração fast food, miojo, tudo pronto, tudo rápido. Baixa a bola. Temperança. Calma. Entenda que a vida é processo, é tempo. Imagina o ego. Começa a estudar hoje, amanhã eu já quero viver de forma plena. Como Dalai Lama. Ih, baixa a bola. Até para você aprender meditação, criar o hábito de meditação ativa, é investimento. Você começa 3 minutos, 5. Você já senta, eu nunca meditei. Aí você vai, quero meditar 30 minutos. Vai gerar mais tensão, tá? Seja humilde, aprenda a começar de baixo. De baixo. E aí vem a fortaleza, que é resistir
ao desejo de querer ganhar o tempo inteiro, ao desejo de querer sempre um afagozinho moral. A pessoa fala de uma forma mais firme com você, você já fica chateado com a pessoa. Eita! Você é de vidro? Vai pro conteúdo que a pessoa falou, não é a forma com que a pessoa falou, não. Senão não vai ler Nietzsche, não vai ler os grandes que tem uma linguagem de filosofia do martelo. Não vou nem usar essa palavra aí, esse termo aí, porque é delicado. Essa geração que está fragilizada demais, você não pode falar nada. Tem coisa que não pode mesmo. Tem coisa que não pode falar mesmo, não. Passou da hora de mudar. Então, quanto a eu me adaptar em relação a novos termos, ao respeito pelas personalidades, pelas características, pela humanidade do outro, isso é uma coisa. Quanto a mim, eu preciso me fortalecer. Entende isso? Porque, por exemplo, eu não consigo mudar a mentalidade homofóbica. Mas como eu lido com a homofobia dele, isso aí é uma coisa que eu tenho que investir. Porque o homofóbico não vai mudar porque eu não quero, não. Então, a base filosófica aqui pra gente, nós estamos refletindo, pegando Sêneca, Epicuro, Marco Aurélio e o fundador, que foi o Zenão de Sítio. Agora eu vou fazer a leitura de algumas frases aqui, e depois nós vamos explorar, fazer um debate filosófico disso, tá? Primeira frase, algumas aqui eu vou até repetir, que eu peguei um contextozinho que eu vou repetir só para facilitar. Epiteto. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas em ter poucas necessidades. A riqueza não consiste em ter grandes posses, mas ter poucas necessidades. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui no segundo bloco, mas é necessário que a gente separe o que é de fato necessidade e o que é supérfluo, né? A gente está tomando, às vezes, sofrendo por coisas que são superficiais, supérfluas, como se elas fossem necessidades. Você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Marco Aurélio. Você tem o poder sobre a sua mente, não sobre os eventos. Perceba isso e você encontrará a sua força. Outra fala de Marco Aurélio. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. A felicidade de sua vida depende da qualidade de seus pensamentos. Quem não se contenta com o pouco, não se contenta com nada. Quem não se contenta com pouco, não se contenta com nada. As dificuldades fortalecem a mente, como o trabalho o faz com o corpo. As dificuldades fortalecem a mente, assim como o trabalho faz com o corpo. Essa frase é de Sêneca. E a frase anterior é de Epicuro. O homem não se preocupa tanto com os problemas reais quanto com as ansiedades imaginadas sobre os problemas reais. O homem não se preocupa tanto com os problemas reais quanto com as ansiedades imaginadas sobre os problemas reais. Nada, na minha opinião, a melhor prova de que uma mente bem organizada é a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Essa é a frase de Sêneca. Nada, na minha opinião, a melhor prova
de uma mente bem organizada é a capacidade de um homem parar exatamente onde está e passar algum tempo em sua própria companhia. Sêneca. É loucura o homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si mesmo. Essa eu acho maravilhosa. Todas são maravilhosas, mas vejam bem essa fala, essa frase. É loucura um homem orar aos deuses por aquilo que ele tem o poder de obter por si. Epicuro. Fantástica, né? O segredo é fazer companhia apenas às pessoas que te inspiram, cuja presença exige o que você tem de melhor. Isso é maravilhoso, porque tem gente que desperta o pior na gente. Já observaram isso? O segredo é fazer companhia apenas às pessoas que te inspiram, cuja presença exige o que você tem de melhor. Epiteto. Se o homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Se um homem não sabe para qual porto navega, nenhum vento lhe é favorável. Estamos mais frequentemente assustados do que feridos. E sofremos mais na imaginação do que na realidade. Sêneca. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Sêneca. A vida é muito curta e ansiosa para aqueles que esquecem do passado, negligenciam o presente e temem o futuro. Só para a gente ter uma ideia, esse conteúdo nós vamos colocar como sendo um conteúdo de 300 anos antes de Cristo. Mas ele é um conteúdo atemporal. Ele não tem prazo de validade. E por que é importante a gente ressaltar isso? Porque um ensino desse nível não morre. E esses pensadores também, eles não morrem, porque a memória, o modo de vida, os sentimentos e pensamentos deles permanecem dando vida a muitos outros. Então, eu estou colocando isso para a gente não pensar que o novo é sempre o melhor. Tem coisas que voltam a repetir. O tempo passa e não perde seu valor. É atemporal, não é temporal. Então, nada melhor do que a gente olhar para trás, pegar referências, princípios do passado, para a gente atuar no presente, aplicar esse conteúdo no presente. Que fica esse convite para nós. A gente dialogar mais com os mortos, para a gente conhecer mais sobre os grandes pensadores, as grandes pensadoras, os grandes filósofos, né? Para a gente ampliar nossa forma de enxergar e ver a vida. Combinado, gente? Vamos para a segunda parte.